responsável por criar leis, por defender leis, por lutar contra leis que não é a favor da sociedade. Você já parou para questionar se você tem culpa ou não pela situação da sua cidade? Você tem culpa ou não pelo estado que anda, o seu estado, a sua cidade? Os recursos que chegam, para onde eles vão, para o bolso de quem? Para qual organização, para qual partido? Os seus votos têm sido em branco, têm sido nulos? Nós criamos frases estranhas na vida, tipo, religião e política não se discute. Religião e política não se mistura. Em Mateus capítulo 6, Jesus ele fala algo muito simples, quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Queridos, nós que amamos a Deus, temos o poder de representar o reino de Deus na cidade, no estado, na nação, na família, na casa, na empresa. Não é Deus que vem com o reino, somos nós que oramos e manifestamos o reino de Deus. Quando eu oro que venha o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra como é feito no reino do céu, eu tenho que ter compromisso de representar o reino de Deus. É o que Jesus falou, que nós somos sal e luz da terra, do mundo. E eu vejo a igreja do Senhor, homens e mulheres que temem a Deus, viverem em escuridão, em comodismo, simplesmente indo na igreja uma vez por semana e sem nenhuma preocupação com o que acontece no campo político, que é uma área de governo e que Satanás tem atuado de uma maneira quase que livremente. Eu já vi pessoas defender o voto nulo, o voto em branco. Pessoas não ouviam um candidato à política por imaginar que tudo não presta. E isso é o que o diabo deseja. Eu não posso concordar com isso mais. Eu não posso concordar com isso mais. Eu tenho o programa Praticai a Verdade por mais de 4 anos em Sete Lagoas, pela televisão, a ETV, Centro Minas 22.1, todos os dias 14 às 21h30, e sempre defendi a verdade, sempre ensinei a palavra de Deus com a sinceridade do meu coração, e agora eu vejo o Senhor me dando a direção para ter uma voz profética nesta cidade, nesse estado, juntamente com outros, para levantar em favor de informações coerentes para o reino de Deus ser manifestado nessa terra. Queridos, o Salmo 115 e versículo 16, ele diz o seguinte: o céu pertence a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Se nós não tomarmos uma posição, nós vamos estar vivendo um estado de miséria e de sofrimento que não é culpa de Deus, é culpa nossa. Não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. E tem algumas pessoas de algumas linhas escatológicas que dizem assim: não, as coisas têm que ir de mal a pior, para vir o anticristo, para manifestar o homem da iniquidade, tem que acontecer isso para que aconteça o arrebatamento. Não! Enquanto não acontecer o arrebatamento da igreja, a igreja tem que se posicionar, tem que lutar. A igreja precisa se levantar contra o império das trevas. O livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 33, mas pode ler o capítulo 11 inteiro, mas a partir do versículo 33 diz assim: olha, homens que viveram pela fé eles venceram reinos, pela fé venceram reinos. Eles se posicionaram contra o reino, um governo que não tinha o reino de Deus. Pela fé eles praticaram a justiça. Sabe o que eu aprendo aqui em Hebreus capítulo 11? Que pela fé eles viveram e lutaram, eles se posicionaram, eles disseram: nós não vamos aceitar isso daqui. O Estado pode ser laico, mas a religião, a espiritualidade, o governo de Deus tem que ser manifestado nessa terra, por espírito, por católico, por evangélicos,
ministérios, por qual igreja que for, as pessoas têm que entender que ela tem uma cidadania, a cidadania celeste. Nós somos chamados de mordomos, nós somos chamados de embaixadores, nós somos chamados de representantes de Deus. E nós precisamos ter esse posicionamento de representar o reino do Senhor, porque a religião tem a ver com a espiritualidade. A espiritualidade diz a vida eterna. A espiritualidade tem uma conduta de ética. A religião tem uma conduta de resposta sobre os problemas de dores, de morte, de injustiça. A religião vai trabalhar com o vazio do homem. A religião, e principalmente a questão baseada na Bíblia, vai trabalhar com a resposta de Deus, a procura do homem, com a procura do homem e o encontro com Deus. A religião vai trabalhar com algo muito sério, porque todo ser humano com um pouco só de consciência vai saber que a vida não consiste em nascer, sofrer, cair, levantar, sofrer mais um pouco, ter um prazer aqui, um prazer ali, morrer e acabou. Não, nós entendemos que a vida está muito além disso, não de comer, beber e dormir. A vida tem um início aqui e ela tem uma eternidade para ser desbravada, vivida, aprendida e manifestada sempre em posicionamento em relação ao reino de Deus através de Cristo Jesus. Isso tem a ver com a religião, e essa religião ela traz um conduto de comportamento, uma conduta de ética, uma conduta de moral, ela traz leis, ela traz domínios. Nós podemos ver isso pelos 10 mandamentos. Nós temos ver uma conduta de vivência manifestada na terra. Isso tem a ver com a religião. É algo ruim? Não, é algo extremamente importante. E a política? A política tem a ver com o governo dos homens para trazer felicidade, bem-estar a uma comunidade, também aplicando leis, também exigindo ética, também exigindo conduta. Sem uma política, as pessoas vão ser governadas por pessoas para o seu próprio interesse, para o seu próprio umbigo, para o seu próprio partido. Então nós entendemos que a espiritualidade, que eu vou chamar de religião, e a política são algo que são bases diferentes, de nomes diferentes, mas com muita coisa comum, que é o bem para o homem aqui na terra e uma eternidade para ser desbravada, mas os dois se unem, porque ainda que a religião dá uma mentalidade de eternidade, nós vivemos nesta terra, aqui e agora, como sociedade, como família, como governo, como relacionamento, e para isso precisamos da política. Queridos, Deus manifestou a política em todo o tempo. Um dos maiores políticos e legisladores que existiu foi Moisés. Foi Moisés que existiu, mas eu não quero falar desse vídeo de Moisés, eu não quero falar nesse vídeo hoje de José, eu não quero falar desse vídeo de Esdras e Neemias, eu não quero falar desse vídeo de Daniel, eu não quero falar nem de Jesus que lutou contra o governo errado de Herodes, o seu posicionamento contra Pilatos e até quando o posicionamento errado da religião do sacerdote judaico, da religião judaica. Não, eu só quero com esse vídeo dizer para você, eu não vou ficar em silêncio mais, não vou ficar em escuridão, eu me nego a continuar vivendo na ignorância, estou me posicionando contra o ensino que foi me passado de forma errada. Nós vamos levantar e volto a repetir, eu acredito que eu não estou sozinho nessa, ainda tem 7 mil, seja em 7 Lagoas, você na sua cidade, creia que tem 7 mil, pode ser um número simbólico, mas creia que você não está sozinho, tem pessoas que vão se levantar para atrair o reino de Deus, não com violência, não com infantilidade, mas sabendo o que é certo, sabendo quem são seus representantes, sabendo colocar pessoas que de fato são pessoas que têm capacidades para governar, não porque é amigo, não porque é parente, não porque é médico, não porque é deficiente, não porque tem uma associação. Vamos dizer não à ignorância e nos posicionar. Nós vamos fazer uma sequência de vídeos semanal aqui, trazendo as revelações para a gente sair do estado de ignorância. E nesse primeiro vídeo é uma introdução mostrando a nossa revolta, e no segundo vídeo nós vamos falar sobre as características de um governante, e eu vou falar sobre a vida de José. Um princípio eu deixo e aqui termino o vídeo. A pessoa de Deus, ele recebe poder para servir. Aprende isso, ele recebe poder para servir. Mas um governante errado, seja vereador, prefeito, deputado, senador, presidente, que não teme a Deus, eles querem poder para si próprio. Eles querem a posição para ter poder para si próprio. Então aprende isso. No reino de Deus, as pessoas desenvolvem espiritualidade, como José.
como Moisés, como os outros que eu citei, eles desenvolvem caráter, ética, fé, temor a Deus. Existe uma lei dentro deles e depois o Senhor os coloca em posicionamento de liderança, porque eles estão preparados para ser indestrutíveis diante das ofertas malignas. Mas se você escolhe um representante porque ele sorri, porque ele é amigo de todo mundo, porque ele não tem firmeza, ele vai se quebrar diante da primeira tentação e não será um representante do reino de Deus nesta terra. Eu sou o pastor Mestre Apolo, acredito que esse vídeo foi importante para você. Se você é um dos 7.000 que está revoltado e está se levantando num ato de posicionamento, de busca, de encontro, você vai entrar em contato comigo no 998285400. 998285400. Vamos trocar ideias, vamos aprender um com os outros, vamos nos unir, vamos mostrar à nossa cidade, estado e nação que nós negamos a escuridão e que nós não seremos, conforme diz Platão, os bons, que diz que não se envolvem com política e que serão governados pelos maus. Isso não vai acontecer. Nós vamos representar o reino de Deus com inteligência, com ética, com conduta, dentro da lei. E o reino de Satanás é o reino da mentira, do roubo, do ladrão, da corrupção, dos partidos enganosos, luta contra animais, luta contra o saneamento básico, luta contra a agricultura, luta contra a moradia das pessoas, o direito que elas têm de ser bem atendidas. Reino de Satanás que não se importa com filas em hospitais, reino de Satanás que não se importa com a cultura, com a música, com a dança, com a arte, com os escritores, com a poesia, reino de Satanás que não se importa com excelente educação. Enfim, nós vamos expulsar esse reino, trazendo a luz, porque quem expulsa a escuridão é somente a luz. Termino dizendo que Jesus é o Senhor e Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso exemplo a ser seguido. A minha oração é que o Senhor abra o nosso entendimento e que as escamas comecem a se cair, e unidos em favor do reino do Senhor, eu tenho certeza que teremos a vitória, porque operando Deus, ninguém impedirá. Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, compartilhe para as pessoas, manda para as lideranças, vamos formar a nossa equipe escolhida da parte do Senhor e vamos nos manifestar com excelência, atraindo o reino de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.